Olá, olá! Olha eu aqui de volta para mais uma tarde de estudos. Eu daqui, você daí, juntinhos numa só conexão. E hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. E nossa aula de hoje, nós iremos começar com língua portuguesa. Peguem o livrinho de vocês na página 69, na seção Hora da Leitura. E o que é que nós temos aqui? Uma imagem com máscaras, uma caveira, um palco. O que seria? Hã? Vamos ver aqui? Você já leu um texto teatral? Se ainda não, nesta sessão você descobrirá como é diferente de ler um texto narrativo e como também pode ser divertido. O trecho que você vai ler é parte de um texto que em 2004 ficou em segundo lugar no Prêmio Funarte de Dramaturgia pela região Nordeste, nossa região, olha aí, e foi escrito por André Filho. Primeiramente, você vai ler o texto sozinho, ou seja, fará uma leitura silenciosa. Vamos lá? Então, esse texto, eu não vou ler ele agora. A primeira leitura será feita por vocês. E na aula online, iremos fazer a leitura juntos. Primeiro, vocês vão descobrir como é um texto teatral. O nome do texto é Outra Vez Era Uma Vez. Vamos ler um texto teatral. Você tem a imagem, né? Temos aqui os personagens, certo? Temos aqui 8 personagens. Hilda, Carlos, Dani, Francisco, Jeff, Luluca, Marcel e o poeta. Aqui você vai ler o texto. A primeira leitura é você sozinho, certo? E no segundo momento faremos juntos na aula online. Você tem a cena e você tem a fala dos personagens, a música, a sonoplastia, certo? Você vai ler esse texto. Veja que no texto teatral, antes do texto da fala, tem o nome do personagem, tem a fala do narrador. Veja como é diferente um texto teatral. Então, você vai fazer essa leitura sozinho, em silêncio. E, em seguida, você vai fazer a atividade. Essa parte aqui, ó, o texto tem 8 personagens. Se possível, reúna agora com 8 colegas de sua classe para fazer a leitura. Organize para que leia a fala do personagem e leia as rúbricas. Reunir-se com os colegas não vai dar, né? A gente está, né, com aula online, cada um na sua casa. O que é que vai acontecer? Nós vamos fazer essa leitura juntos, certo? Na aula online, nós vamos fazer essa leitura coletivamente, tá certo? A página 73 tem as entrelinhas do texto. Você já leu o texto, ok? Então, agora você vai ler, aliás, você vai responder essas perguntinhas baseados no texto, certo? Onde acontece a cena da história. Você vai concluir pela leitura se o homem é jovem ou se é velho. Aí você vai justificar com um trechozinho do texto. Você vai explicar como nós devemos interpretar esse trecho aqui. No quarto, você vai ler e vai circular um gênero musical citado no trecho. Você vai procurar também a palavra no dicionário remeter e vai explicar, né, o que significa nessa cena remeter, certo? Na página 74, você continua, né, o estudo do texto, explicando por que quando o poeta pede que os personagens saiam, um deles responde: mas já saímos, não tá vendo? Por que será que eles dizem isso? Qual o problema que impede que o poeta perceba que isso aconteceu? Em que momento ele se dá conta disso? O número 6, né, sobre a fala de Luluca, aqui está se referindo. O 7º, como foi que Marcel, no teatro, ele diz que pode tudo. No 8º, você vai ler a fala de Dani e você vai explicar por que a palavra história é só escrita com letra inicial maiúscula. Em todos, inventar histórias. Por quê?
O nono é que os personagens do texto eles conversam de um tom formal ou informal. Lembra da fala quando ela é formal, de acordo com a língua portuguesa, e informal, aquela fala do dia a dia com pessoas próximas? Como é que os personagens conversam? Aí você coloca um trecho do texto para justificar, tá certo? E aqui na ponta da língua, né, que é o gênero textual que nós estamos vendo hoje, que é o texto dramático ou teatral, certo? E aí você vai marcar aqui, o texto era uma vez, outra vez. Ele tem um narrador, sim ou não? 2, além do título e do nome do autor, quais são as primeiras informações que tem no texto? 3, qual é a função aí no texto desses textos escritos em caixa alta? O que é caixa alta? Letras maiúsculas, né, gente? Qual seria a função desses textos em letra maiúscula? B, como esses trechos são denominados? C, os trechos devem ser lidos quando o texto é encenado? Quando está no nome do personagem, quando está se ensinando, vai dizer, Luca diz isso, Marcel fala aquilo? Sim ou não? Na letra D, esses trechos são escritos com uma letra, né? Uma fonte aí diferente, né? Que é para, na escrita dos diálogos, colocados em negritos ou sublinhados. Para quê? Para não confundir o leitor, as falas de cada personagem, né? Que outro recurso foi usado aí? Na página 76, o leitor consegue identificar o personagem que está falando no texto como? Como é que eu sei quem está falando naquela hora? Como é que eu sei? Tem um fator muito importante que você consegue identificar. No número 5, com a palavra todos, aparece antes de uma fala. O que é que o leitor deve entender quando tem lá todos? O que será? No 6, qual palavra o leitor percebe que o texto é dividido em partes? Uma dica. Quando você vê no texto, tem lá cena 1, cena 2, quer dizer o quê? Que o texto é dividido em partes, não é verdade? E aqui tem as características do texto dramático. O texto dramático, gente, ele é um texto teatral. Quem aqui assistiu uma peça de teatro? Ou já fez parte, não é verdade? Na ausência e a ausência de um narrador, certo? Mesmo que um narrador faça parte da peça, o texto em si ele não conduz o leitor por meio de uma narrativa. Assim, o leitor compreende a história, as principais características dos personagens, principalmente a partir do diálogo que se dá entre eles. Posso também dizer que, nesse gênero textual, o leitor tem muito espaço para interagir com a história, também para criar diversas interpretações a partir de sua própria imaginação. As informações que são relacionadas ao desenvolvimento das cenas e ao comportamento dos personagens são chamadas de rúbricas e costumam ser escritas em fontes, né, letras diferentes, né? Ou então destacadas de algum modo, evitando assim que o leitor se confunda enquanto faz a leitura. Você vai ter lá o nome do personagem, né, numa letra maior, numa letra maiúscula, numa fonte diferente, para que o leitor não confunda enquanto faz essa leitura. Então, essas são as características, né, de um texto dramático, um texto teatral. Aqui, nessa parte, você vai conhecer aí, né, a literatura de Raimundo Matos de Leão. Quem conta um conto aumenta um ponto, certo? Aqui é sobre textos dramáticos, certo? Essa parte aqui na hora de escrever, que é um trabalho coletivo, não será feito agora, certo? É uma tirinha aqui de Calvin e Haroldo. Você pode fazer a leitura de imagens que está sendo feita aqui. E essa escrita de texto coletivo não será feito agora, tá certo, gente? Então, nossa atividade hoje, ela é até aqui a página 76, ok?